do Senhor. Vocês acharam? Mateus 9, 18 em diante. Lemos assim: enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Quando, porém, E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Hein? Assentai-vos, irmãos. Jesus, ele age, ele cura, ele opera de maneiras diferentes. E nós temos visto isso aqui desde o capítulo 8, a manifestação de poder do reino. Ele purifica um leproso, tocando o leproso, aquele que era tocável aos olhos da sociedade, por causa da questão da pureza, da impureza cerimonial. Mas ao mesmo tempo que cura um, tocando, ele cura o servo do centurião à distância. Ainda que Jesus tivesse se proposto a ir, o servo manda a mensagem, o centurião manda a mensagem ao Senhor: eu sou um sujeito de autoridade, digo ao meu servo vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e assim se faz, manda apenas uma palavra e o servo ficará curado. Então ele cura tocando, mas cura também à distância. Ele cura a sogra de Pedro num ambiente reservado, na família, mas cura aquele paralítico baixado através de um leito, de uma cama, pelo buraco aberto no telhado, na frente de uma multidão aglomerada ali. Ele cura de perto e cura de longe. Agora nós vamos ver a história de uma mulher que, com tamanha fé, ela crê que Jesus pode curá-la até sem saber. Ele não precisa tocar, ele não precisa dizer uma palavra, ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa nem saber que eu estou aqui. Ele pode curar mesmo sem saber. Essa mulher do fluxo de sangue, ele vence essas diferenças, age de maneira diferente, porque nós somos seres humanos diferentes, age de acordo com a nossa necessidade. O fato é que não há ninguém que vá até Jesus e vá até Ele em vão, que vá até Ele e volte de mãos vazias, que vá até Ele e não receba a bênção, ou não receba muito mais do que foi buscar. Jesus, ele mostra o seu poder sobre a enfermidade, ele mostra o seu poder sobre a natureza, acalmando a tempestade ao atravessar o mar da Galileia,
ele mostra o seu poder sobre os demônios, expulsando ali a legião do endemoniado, o gadareno, e agora ele mostra o seu poder sobre a morte. Esse texto, ele traz duas histórias de milagres interpostas, entrelaçadas. O pedido de Jairo, o pedido do chefe do centurião e a cura da mulher do fluxo de sangue. O texto, a narrativa, está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E você já deve estar bem familiarizado, porque de manhã nós lemos o evangelho de Marcos, ao ar livre. Hoje, na devocional, o querido Eduardo leu o evangelho de Lucas. E agora nós estamos lendo a mesma passagem do evangelho de Mateus. Mas Mateus, ele traz a narrativa mais resumida. Ele enxuga bem a narrativa e com isso traz até algumas diferenças bem consideráveis. Por exemplo, tanto Marcos como Lucas diz que o chefe da sinagoga, ele chegou e ele fez um pedido, dizendo: vem curar a minha filha está à morte, ou seja, ela está quase morrendo, vem, o caso é urgente. Só que na narrativa de Mateus, que nós vemos agora, o caso é apresentado já como consumado. Não sei se você percebeu isso da leitura. Ele vem: minha filha está morta, minha filha já está morta, mas vem, impõe a mão, e ela viverá. É um quadro vivo de ressurreição, uma esperança na ressurreição, uma esperança que vem de longa data. Quando Abraão oferece o seu filho Isaque para o sacrifício, a interpretação do Evangelho é que ele acreditava que Deus pudesse restituí-lo, mesmo depois de morto. Nós cremos na ressurreição. Por que, irmãos, há essa diferença aqui? Ela estava morta ou não estava morta? É bem possível que Mateus, querendo resumir a história, ele vá logo ao ponto que interessa. Ele tem que resumir, ele vai colocar mais histórias no seu evangelho, então o que ele vai narrar é bem sucinto. Então ele vai direto ao ponto. Ela está quase morta, diz Marcos e diz Lucas. Mas como ele está escrevendo, como ambos também escreveram, após o acontecimento, ele disse: ela morreu, então eu vou escrever que ela estava morta. E fazendo isso, ele deixa também de colocar a conversa, o diálogo no caminho, né? Porque o diálogo só aconteceu porque chegou a notícia: a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas nós vamos, irmãos, como tem sido costume nosso aqui, fazer uma harmonia dos evangelhos ao expor esse texto. E a primeira coisa que nós precisamos entender e aprender hoje é que quando nós chegamos a Jesus, ou que quem chega diante de Jesus tem que chegar numa posição, numa postura de adoração. Nós chegamos para adorar. Nós cantamos isso hoje. Vamos adorar a Deus, vamos invocar o seu nome. Nós viemos para adorar. Esse homem aqui, o chefe da sinagoga, a sinagoga era governada por anciãos. Você deve saber, já bem claro na sua mente, que é a sinagoga, na época do exílio, o povo não pôde adorar no templo. Então os judeus fizeram lugares de reunião como a nossa igreja, as sinagogas, que foram uma grande fonte de extensão do judaísmo, porque havia uma sinagoga praticamente em cada cidade. É o modelo hoje nosso da igreja, o nosso modelo de culto. Não é um modelo que vem do templo, mas é um modelo que vem da sinagoga. E como ela era administrada por anciãos, e dentre esses homens, líderes de Israel, escolhiam um para presidir. Esse homem era o presidente, era o chefe da sinagoga.
possivelmente ele representava a ortodoxia judaica, naquilo que era mais puro. E como é que as autoridades religiosas se relacionavam com Jesus? De maneira amistosa? De maneira amigável? Não. Eles queriam ver Jesus, como nós dizemos, pelas costas. Se pudessem, matariam Jesus. Vários textos dizem que eles não fizeram isso porque temiam o povo. Mas havia alguns que temiam. E certamente esse homem era um daqueles que temiam. Ou se não era, diante do esgotamento de todas as possibilidades, ele renuncia tudo e vai até Jesus. Porque certamente ele tinha procurado os ministérios, ele tinha procurado, com a sua influência, todas as formas de curar a sua filha. E nós dissemos hoje pela manhã que a pior enfermidade do mundo é aquela que acomete nossos filhos. Não é nem a gente, são os nossos filhos. E não importa qual seja. E esse homem estava em angústia, ele estava em desespero. Havia caído uma grande tempestade sobre a sua vida. E ao esgotar-se todos os recursos, ele não vê outra alternativa a não ser abrir mão de todo o seu prestígio, de toda a sua altivez, de toda a sua posição, talvez de toda a sua ortodoxia, e chegar diante daquele que ele tinha ouvido, porque ele era o presidente da sinagoga de Cafarnaum. E qual foi a cidade que Jesus escolheu para ser a sua cidade, para exercer o seu ministério, para ser o QG, o quartel-general das suas atividades? Cafarnaum. Então ele já tinha ouvido certamente alguns milagres de Jesus, aqueles que nós já relatamos aqui. E ele disse: olha, já que eu não tenho mais jeito, já que eu não tenho mais opção, eu vou até Jesus. E deve ter passado um filme na cabeça dele. Mateus não diz, mas Marcos e Lucas dizem até a idade da menina. A menina tinha 12 anos, era uma adolescente. E Lucas vai dizer que era sua filha única. Quer dizer, não era só a sua alegria, mas era também a sua esperança. Os judeus davam muita ênfase à questão da descendência. Ele não tinha outra filha, ele não tinha outro filho. Era a sua filha única. Isso aumentava a sua dor, aumentava o seu desespero. O que ele faz? Ele chega diante de Jesus. Marcos e Lucas vão dizer que ele se prostra, mas Mateus vai mais longe e diz que ele, se prostrando, ele o adora. Adorar, Deus, é só a Deus. Nós adoramos só a Deus. Esse homem era quem? Aqui não diz o nome dele, mas diz que era o chefe da sinagoga. Mateus e Marcos dizem o nome. Marcos e Lucas, perdão, dizem o nome dele era Jairo. Ele era um homem da ortodoxia, ele era um homem que entendia da lei. Mas ele se prostra e adora Jesus. Ele não só pede socorro, ele não só pede a cura da filha. Nenhum judeu se prostraria diante de homem algum, a não ser muitos morreram por causa disso. Na época das dominações, que eram persas, que eram os romanos, os gregos, os gregos, os judeus não se prostravam diante de homem algum, a não ser que ele reconhecesse que esse homem era o Messias. Esse homem era o próprio Deus. Ele vem e se prostra. Meu irmão, nós só podemos chegar a Jesus nessa posição, despojados de toda a nossa arrogância, despojados de toda a nossa altivez, de toda a nossa soberba. Enquanto acharmos que há recursos nas nossas mãos, que nós podemos fazer, que nós temos as rédeas das nossas vidas, das nossas mãos, nós não nos aproximaremos de Jesus como nós precisamos nos aproximar, que é uma posição de adoradores. Eu sou servo, eu sou criatura, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Você reconhece a sua situação? A Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos
glória de Deus, se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus. A mulher, que os textos são aqui interpostos, a mulher, depois de curada, o que ela fez? Quando ela viu que não podia se manter no anonimato, que Jesus percebeu, os textos que ele sentiu que saiu poder, saiu virtude dele, ela se apresentou prostrando, trêmulo, adorando, dizendo tudo o que tinha acontecido. Nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Talvez falte na nosso cristianismo atualmente isso, o senso de dependência total do Senhor, de adorarmos Ele. A Bíblia manda que nós o adoremos, adorar em espírito e em verdade. Um dos evangelistas aqui vai dizer que ele pedia insistentemente. Essa é a figura do adorador. Essa é a figura do adorador. A gente tem algumas parábolas ditas por Jesus assim, olha, a parábola do juiz iníquo, por exemplo, olha, se não atender porque ele é justo, ele não atendeu porque é justo, ele atendeu por causa da insistência da mulher que pedia, vou parar, vou entender, para ela parar de importunar, ela não continuar me importunando. Então, quem pede, quem precisa de socorro, pede insistentemente. Você já ouviu alguém morrendo afogado, praia, e aí levantar a mão, levanta, levantar a mão e dizer assim, por favor, seu Senhor, salva-vidas, se tiver um tempinho, vem aqui me dar uma mãozinha. Você já viu alguém morrendo afogado dizer isso? Mas não tem força aqui, está só socorro, socorro. Aí não importa o quanto dinheiro você tenha, quanto estudo você tenha, quão bonito você seja, quantos amigos você tenha, você só grita socorro. Essa é a nossa situação. Nós somos aqueles que precisam ser salvos. Esse homem chega despojado de toda a sua dignidade, de todos os seus títulos e se prostra. E ele tem uma certeza, é que Jesus pode ressuscitar a sua fé. Em segundo lugar, além da nossa postura ser essa postura do adorador, nós temos uma outra grande verdade. Todo mundo que chega diante de Jesus tem a atenção de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Diz o texto de Hebreus que Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todo o universo, o macro-universo, que o homem já descobriu, que o cientista já descobriu. Tudo isso ele sustenta pela palavra do seu poder, todo esse fascínio da criação. Ele sustenta. Ele é importante, então. Quando nós conversamos ou tentamos falar algo importante, normalmente há muitas barreiras. Você quer agendar um horário, você fala com o secretário. Quando consegue agendar, você não chega diante de uma autoridade para falar, eu quero falar contigo agora. E às vezes as pessoas estão fazendo coisas importantes demais e não param. Nós, eu e você, que não temos todos esses títulos, às vezes nós não temos condição, ou nós não paramos, ou não damos a devida atenção àqueles que nos procuram. E a desculpa é, eu estou ocupado, eu estou atarefado demais, agora não tenho tempo, estou com pressa. Aí depois a gente fala. Jesus ele estava fazendo aquilo para o qual o Pai o tinha enviado, ele estava pregando o Evangelho. Ele estava discutindo com os fariseus, com os escribas. A multidão estava ali, ele estava ensinando. Quando o ensino é interrompido com Jairo. Eu já disse aqui que não deve ter sido algo muito assim, sutil, porque ele insistia, ele falava insistentemente. Quem pede por uma filha que está morta ou está morrendo, pede com angústia de coração, com angústia de alma. O que Jesus faz? Jesus larga tudo. Jesus larga o ensino. Jesus larga a casa cheia. Jesus para no meio daquilo que ele está fazendo. E o texto aqui diz que Jesus o
seguia. Jesus foi atrás. Jesus foi acompanhando Jairo. Irmãos, Deus sempre tem tempo para nós. Deus sempre acompanha. Essa linguagem antropomórfica, Ele sempre nos acompanha. Ele não nos manda sozinho. Ele não nos despede sozinho. Ele não diz, vai que depois eu vou. A promessa que nós temos dele é que Ele está conosco. Nós lemos isso no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é possível. Dias maus podem vir, normalmente eles vêm, eles chegam, mas a certeza do salmista é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quando Jesus está andando conosco, quando Ele está nos acompanhando, nós estamos seguindo Ele, quando nós estamos na companhia dEle, nós não precisamos temer absolutamente nada. Nós não estamos sozinhos. Tem algumas pessoas que têm história para contar que são valentes assim, né? Pensando aquele pessoal que tinha irmão mais velho. Eu não tive esse privilégio, né? Tinha que ser eu e eu mesmo, né? Mas tinha vou falar com o meu irmão. Quando você está do lado do seu irmão, aí você é o tal, né? Você fica mais valente. Eu estou andando com Jesus, eu estou andando com o meu irmão mais velho. E ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Quem vai até Jesus não anda sozinho, não fica sozinho, não fica desamparado. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Porque o crente, como não crente, ele passa por aflição. A grande diferença é que nós nunca estamos sozinhos. Inclusive tinha um cântico, nós cantávamos bastante, quando se diz só, porque comigo está o anjo de Jeová, é o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que temem, nos livra. Ele não passa só de repente, ele não passa ali rapidinho. O texto diz que ele acampa, ele está acampado ao redor, está fixado ali, ele está velando por nós em todos os momentos. A gente não fica sozinho. E pegando aqui o texto também da mulher, no fluxo de sangue, nós não ficamos na multidão, não ficamos no anonimato. Todo mundo que trabalha com relações públicas, ou pessoas de maneira geral, diz que é importante você chamar a pessoa pelo nome. A pessoa se sente mais benquista quando você diz o nome dela. Em vez de dizer o fulano, o meu amigo, você fala o nome. E Jesus sabe o seu nome. Ele conhece você. Você não é mais um número da multidão. Por vezes nós somos apenas estatísticas. Somos apenas um número. Aquela mulher até quis ser isso. Ela até tentou ser isso. Por quê? Porque ela sofria de uma doença, de uma enfermidade, que era a coisa mais vergonhosa para uma mulher. Por quê? O fluxo contínuo de sangue, uma menstruação contínua, ininterrupta, deixava ela numa situação terrível. Primeiro, se ela fosse solteira, pelas leis judaicas, ela não podia casar. Se ela fosse casada, ela não podia ter contato com o seu marido. Ela estava impedida de tocar em qualquer pessoa, e onde quer que ela tocasse, ficava imunda. Não dava para fazer como a gente faz hoje. Olha, você está em aflição, você está com problema, você está sofrendo, fique com a gente. Às vezes a gente responde, nós estamos juntos. Às vezes nem estamos, né? As pessoas falam, estamos juntos, estou junto com você. Mas as pessoas ouvem isso. Vem estar com a gente. Mas quando ela sentava no banco, aquele banco estava imundo. Se ela deitasse numa cama, aquela cama estava imunda. Ela era impedida, segundo a lei levítica, de entrar na sinagoga, de entrar no templo. Ela estava completamente excluída de toda a vida social e religiosa. Além da fraqueza que ela devia essa
os médicos não puderam ajudá-la. Nada aproveitou. Ela não sentia só o sangue, a vida esvaindo-se, mas ela sentia também todas as suas posses, todos os seus recursos. A Bíblia não diz que ela tinha muito ou pouco, mas o fato é que ela já tinha consumido, gastado, tentando recuperar a saúde. E aí, porque ela não pode se aproximar, ela não pode chegar e dizer: Jesus, vem comigo, pelo menos no imaginário dela, porque ela era impura, ela era imunda, ela não podia se aproximar das pessoas, porque ela seria expulsa. Ela pensa da seguinte maneira: eu vou ser uma na multidão, eu vou passar pela multidão, e se eu apenas tocar na orla do seu vestido, do seu vestimento, apenas tocar na sua orla, eu vou ficar curada. O texto diz que ela se aproximou por trás, e ela tocou com fé na orla, no vestido, nas vestes de Jesus, e diz que na mesma hora ela viu-se curada do seu flagelo, curada do seu mundo. Estava tudo resolvido para ela. Mas ele diz o texto: Jesus parou. Imagina, ele está caminhando. O que ele está indo fazer, irmãos? Curar a filha de Jairo, ou ressuscitar a filha de Jairo. Ele está indo numa missão urgente. Não dá para parar. Não dá para dizer: espera um pouquinho, depois do café eu vou. Tem que ser agora. Ele está indo. Eu fico imaginando Jairo. Jesus parou assim. Falou assim: parou por quê? Parou porque minha filha está lá, Senhor, vamos embora. Acelera isso aí. E aí depois começa a perguntar: quem me tocou? E como ninguém se manifestasse, os seus apóstolos, seus discípulos, perderam a paciência. Talvez não, com certeza perderíamos também. Senhor, peraí, está vendo isso aqui? É uma multidão. No trem, no Japeri, de vez em quando eu falo assim: ó, vai de Uber. Estava no trem, vai de Uber. Porque não dá para você entrar e falar assim: ó, não encosta em mim não, hein? Chega para lá. Se o trem está lotado, a multidão está te apertando, está todo mundo apertando o Senhor. Além de ter multidão, só a estrela aqui, ó. E a gente não está dando conta desse guarda-costa, não. Todo mundo te apertando. Você pergunta: quem me tocou? Ele diz: alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma forma diferente. Quero abrir aqui um parênteses para essas coisas inusitadas. Ninguém tinha feito isso antes. Ninguém tinha tocado no manto de Jesus e ficado curado. Talvez a última história, e aí a gente pode colocar os dois casos juntos, que parecesse um pouco com isso aqui, de ressurreição dos mortos, que aconteceu há cerca de 800 anos atrás, quando o morto tocou, foi jogado, você deve lembrar disso, e ele tocou lá no corpo, no cadáver de Eliseu. O pessoal fazendo sepultamento, e os inimigos vieram, e na hora que o inimigo vem, que a guerra está chegando, ele joga o morto em qualquer buraco aí, e vamos fugir. E o morto deu sorte, jogaram ele na cova de Eliseu. Ele, quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Mas isso aqui a mulher não é lembrada, não. Se só o osso lá de Eliseu ressuscitou, dá para ser assim também. A gente não sabe o que passou na cabeça dela. Mas, com certeza, a sinagoga condenaria. Nós a condenaríamos. Eu e você, eu não estou falando de maneira, uma suposição apenas. Nós chamaríamos isso de superstição, de uma fé não muito qualificada, de uma fé não muito ajustada. Mas o fato é que ela creu. E talvez fosse desajustado mesmo. Mas Jesus não deixa de lado ninguém que vem até ele. Mesmo se vierem por motivos errados.
deve vir pelo coração. Mas se Jairo vem porque a filha está doente, está morrendo ou está morta, Jesus não acorda. Se mais pessoas vêm a ele na hora da enfermidade, na hora da situação difícil, do que na hora da alegria. E muitas pessoas chegam até Deus com uma fé movida por algo que não é correto, pelo menos ao nosso entendimento. Eu lembro que uma das igrejas que eu pastoreei, chegou uma irmã, ela estava doente, ia fazer uma cirurgia, uma irmã, maneira de dizer, ela era da igreja que eu nunca tinha visto. Ela chegou, pastor, eu quero que a senhora comigo, eu quero ser membro dessa igreja, que eu vou fazer uma cirurgia, eu quero ter alguém que me represente no céu. Isso não é uma coisa que a gente entenda como certo, mas tamanho a aflição da irmã, tá bom, olha, eu vou orar por você, mas só Jesus representa você está Jesus, né? E eu sei que essa irmã está na igreja até hoje. Não importa se vem pelos motivos errados ou uma convicção errada, Jesus acolhe, Jesus recebe, Jesus acalenta, Jesus resolve o problema. E aquela mulher, vendo que não podia se esconder, trêmula, ela confessa, ela diz tudo que tinha acontecido. Mas vamos voltar aqui. E no terceiro lugar, a gente falou que a gente chega adorando, mensageiro em adoração. Quando a gente chega diante de Jesus, a gente não fica sozinho, a gente não é uma da multidão, nós não somos anônimos, mesmo que queiramos ser, Ele nos conhece, nos chama pelo nosso nome. E em terceiro lugar, as dificuldades continuam existindo. Como nós estamos usando os 3 evangelhos, vamos lembrar de Jairo indo com a fé de sua filha moribunda ser curada, ou voltar dos mortos, na linguagem metafórica. Ele vai e há uma interrupção, gasta-se tempo. É um desafio a fé. Quando você está nessa situação, há momentos que um minuto parece uma eternidade. É só você estar esperando um socorro. E às vezes é uma eternidade mesmo se for, vou falar o órgão, se é esperando lá uma ambulância, Deus é uma eternidade para chegar. Demora a chegar. Mas um minuto para a gente, que está sofrendo, que está angustiado, que está precisando, é uma eternidade, é uma eternidade. E aí tudo parou. Tudo parou. Lembra aqueles filmes, Matrix, tudo parou, já deve estar olhando assim, já deu o comer saindo de Jesus, procurando a mulher, porque parece uma eternidade que minha filha está morrendo. E aí quando Jesus cura a mulher e acabou com o acidente, chegam os mensageiros da sua casa. E ele avisa, pronto, não sou nem falar nada. Vem os mensageiros assim. O pessoal quis noticiar, o rio vem a cavalo, então eu gosto sempre dos alunos de falar, notícia, o rio vem a cavalo. Eu tinha os mensageiros, Eu vi a minha mãe agora em janeiro, e o pessoal liga no hospital, você já sabe como que é, e assim, vem aqui, traz os documentos da sua mãe, que o médico quer conversar com o senhor. A gente já sabe o que é. A gente sabe. A gente vai ter uma esperança, mas quando fala assim, por mais que domingo, 11h30 da noite, o senhor não está querendo saber como eu estou, Não é isso que ele está querendo saber. Então, o mundo cai. Eu imagino Jairo vendo aqueles mensageiros chegando, e trazendo uma notícia que incomoda mais ou menos. Porque a menina já morreu, a tua filha já morreu. Enquanto ela estava viva, talvez houvesse esperança. Mas agora ela já está morta. Olha o desafio para a fé de Jairo agora. Porque não sabe mais nada. Olha, quem está com Jesus, quem adora Jesus, quem tem a companhia de Jesus, e por isso não é mais uma multidão, não precisa temer mais notícias. Você tem medo de mais notícias?
Só em relação à morte, não tem gente que fica aguardando a notícia ruim, tem aquela ansiedade, aquela preocupação que consome, que passa, e há aquelas ansiedades tão difíceis da gente trabalhar no nosso coração, que a mãe pergunta assim: mas você está assim tão ansioso, está preocupado com o quê? E você responde: eu nem sei o que é, mas eu sei que eu sou muito preocupado, estou muito angustiado. Quem anda com Jesus não tem medo de notícia ruim, porque a última palavra é dele. A última palavra não é da morte, a última palavra não é dela, a última palavra é de Jesus. Aí eles continuam. E Jesus disse uma coisa para Jairo, que foi repetido no Evangelho, você deve lembrar. Ele falou a mesma coisa que falou com a mulher no filho do Santo. E falou exatamente a mesma coisa que disse para aquele paralítico baixado no telhado pelos 4 amigos, antes de curá-lo. O que ele falou para Jairo? Tem bom ânimo. Para a mulher, ele falou: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Para aquela mulher que estava excluída, Jesus inclui chamando de filha. Para aquela mulher que já devia estar desesperançada porque tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, porque assim na nossa vida, quando a gente está com um problema e a gente procura o recurso e as coisas são resolvidas ou estão se resolvendo, a gente descansa e confia no tratamento. Mas quando nada está dando certo e demora um pouquinho, a gente começa a perder a esperança. No começo a gente tem esperança. Quanto tempo ela estava doente? 12 anos. Estava com o coração completamente destroçado. A gente espera, tem bom? Diz para o paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E diz para Jairo: ânimo, tem bom ânimo. E aí, se eu fosse Jairo, você também diria assim: mas como ânimo? Se a minha filha morreu, tem bom ânimo. Crer somente. Crer somente. Mas os desafios continuam. Ele chega a casa. E aí todos nós que já experimentamos o sofrimento, o luto, vai conseguir entender um pouquinho o que aconteceu com Jairo, especialmente o tipo de sepultamento oriental na Palestina. Bom, quando alguém morria na Palestina, no Oriente de forma geral, se contratava flautistas. Teve um período que Roma limitou o nome de flautista por causa do barulho que se fazia. Mas o Talmud vai dizer que até o pobre tinha que contratar pelo menos 2 flautistas quando alguém morresse. Isso é uma despesa para o funeral, sempre teve. Sempre teve. Agora tem que contratar 2 flautistas. E tem que contratar pelo menos uma carpideira. Se tiver muito dinheiro, vai contratar mais carpideiras. Quem eram as carpideiras? Carpideiras eram as profissionais que choravam, só que choravam a moda oriental, né? Não é esse choro contido, soluçando baixinho, não, é chorando em pranto. E elas tinham uma capacidade de, quando as pessoas, sempre que o convidado chegava, né, alguém chegava para dar os pêsames, como nós fazemos hoje, elas rompiam em pranto. Você chegou, aquela gritaria de choro, e começava a falar o nome dos mortos da sua família. Aí é difícil não chorar, né? Porque você vê aquele choro. Lembra da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, e aquela choradeira. Quando Jairo chega, está esse tumulto de luto na casa dele. Então, os flautistas não deviam ser pouco, porque ele não era um qualquer, ele era o presidente da sinagoga, devia ter poder, dinheiro e influência. Não devia ter uma carpideira só, devia ter uma porção. Quando ele chega daquele luto, aquele choro dentro da sua casa. Imagina o coração do homem.
Imagina o baque na fé. E Jesus entra. Jesus entra na casa. E aí nós temos aqui uma quarta situação que é importante lembrar. É necessário crer. É necessário crer. Eu disse que essas mulheres, esses flaudistas, eram profissionais. Não eram? Eram profissionais. Tem muita gente hoje nos sepultamentos também que chora aquelas lágrimas de crocodilo, ainda que a gente não tem hoje profissionais. Mas esses eram profissionais de verdade. E quando Jesus chega e diz para parar com aquilo, para cessar o rito do funeral, porque a menina não estava morta, mas dormia, o que eles fizeram? Começaram a rir e escarnecer de Jesus. Começaram a rir e escarnecer de Jesus. Só profissional consegue mudar assim tão rapidamente, né? Do pranto, do choro volumoso, para começar a rir e a caçoar. Né? Eles não estavam envolvidos sentimentalmente no coração com aquilo. Mas o que eles fizeram revela algumas coisas. Primeiro, é que a menina estava morta. O texto diz, eles sabiam que ela estava morta. Mas Jesus diz que ela dormia. Então não há nenhuma hipótese de falar, não, isso aí ela não estava morta, ela estava morta. Mas até hoje, em todas as culturas, a gente usa como eufemismo essa expressão do sono para a morte. O que é o eufemismo? É a forma de você falar uma coisa muito ruim, né, de uma maneira mais suavizada. Foi dormiu, passou 10 para melhor, foi promovido para as maldições celestiais, está com o Pai, descansou. São expressões que nós usamos. Agora, o sono é algo perfeito. Jesus usou várias vezes. Por quê? Porque quem dorme vai despertar. Quem dorme vai levantar. E ele falou isso também com relação a Lázaro, está lembrado? Quando Lázaro morreu, ele demorou ali, né, de forma intencional. Quando Lázaro morre, ele entende, ele sabe disso, como Deus homem, e diz, Lázaro adormeceu, dormiu. Os discípulos também entenderam, assim, está dormindo, está tudo bem, está em segurança. E aí Jesus falou, Lázaro morreu, eu vou ressuscitá-lo. E louvo a Deus porque vocês não estavam lá, né? Porque vocês estariam chorando igual todo mundo, né? Jesus vai e tira aquelas pessoas, né? Só entra ele, Jesus, né? Os 3 apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. E aí, Mateus vai dizer que ele só tomou ela pela mão e levantou, como quem levanta uma pessoa. Outro evangelista vai dizer que ele disse, Talita cumi, menina, levanta-te. O fato é que ela se levantou, viva, ressurreta. E olha o que Jesus faz. Manda os pais dar comida para mim, né? Comida para ela. Alimenta ela. Não porque ela estava passando fome, mas para mostrar que ela estava viva mesmo. Para dizer que não era uma ilusão, que não era apenas um momento ali fantasioso da cabeça dele. Inclusive, quando ele mesmo estava ressurreto, ele comeu o pão, comeu o peixe, né, com seus discípulos. Como está? Sou eu mesmo, não é um fantasma. Sou eu mesmo. Ressuscita, filho de Jairo. Cura a mulher do fluxo do sangue, para que as pessoas creiam nele. Todos ficaram admirados. Todos ficaram atônitos, perplexos. Mas nem todos creram. Porque você está perplexo, extasiado com o milagre, é uma coisa. Você crê é outra. Lógico que não vai estar perplexo, mas crer é outra coisa. Eu volto a lembrar que a Cafarnaum viu tantos milagres de Jesus, mas foi de Cafarnaum que Jesus disse, olha, Cafarnaum subirá aos céus, descerá a terra, inferno. Ele fala que se Sodoma, Gomorra tivessem operado, Sidon,
antigo tivesse operado os milagres que foram operados nela, nessa cidade, eles há muito teriam se convertido, mas alguns deles não se converteram. Então, chegue a Jesus em posição de adoração, de prostração, de entrega. Saiba que quando você faz isso, Ele vai contigo, ou seja, você não está sozinho, você não é mais um na multidão. E quando as lutas vierem, lembre-se, todos os servos de Deus que passaram, mesmo andando, segurando a mão de Deus, protegidos por Deus, eles passaram por aflições, e nós passamos também. O milagre vai acontecer. Não tema mais notícias, não tema obstáculos no meio do caminho, não se preocupe com a multidão, apenas creia em Jesus. Filho, tem bom? Ânimo. É o que nós precisamos ter. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar de pé.